Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Neste vídeo, Padre Rodrigo e eu queremos fazer alguns comentários sobre um assunto que é, na verdade, evidente, inegável, e nós temos tantos exemplos, não é, Padre? Nós podemos apontar, que é a respeito da popularidade do sedevacantismo. Muito diferente do que se via há uns 10 anos atrás, hoje você vê pessoas, inclusive da hierarquia modernista, Novo Zordo, do Vaticano II, colocando argumentos e falando sobre o sedevacantismo. Isso é impressionante e nós vamos tratar um pouco sobre isso. Então, Padre Rodrigo, por favor, a palavra é sua. Também, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o Diogo e com o público também que nos assiste e que também poderíamos agradecer já essa questão do público, da publicidade. Sim, com certeza. Do canal Controvérsia Católica, que cresce, né, a cada dia. Graças a Deus. Já são mais de 1000 inscritos no canal. Podemos transmitir já as missas também pelo YouTube, e é uma outra coisa que estamos tentando organizando fazer aos poucos, como podemos. Será necessário comprar alguns equipamentos também eletrônicos para nos ajudar com a transmissão toda completa da Santa Missa Dominical. Então, todos os domingos, se Deus quiser, e a Santíssima Virgem, estaremos transmitindo as missas, com sermão, tudo. E aí entra essa questão, né? O Diogo falou, padre, até os modernistas agora não estão aceitando Bergoglio, né? Indicando que é um herege, né, formal, público, manifesto, porque antes se tinha aquela ideia, né, de que não, eles são papas ainda porque é uma heresia oculta. Tentava se desculpar ainda, né? Desculpar. Ainda tinha alguma esperança de dizer não. Eu digo que eu agradeço muito a Deus, né, por ter permitido, não sei porquê, né, que esse homem, né, assentasse lá na Sé, né, ocupasse, usurpasse, seja lá o que for, durante esse tempo de vacância, né? Sim. Porque ele faz um papel interessante. Né? Ele é a encarnação, como diz o Padre Ricardo, do Vaticano II. Do Vaticano II. Então, ao mesmo tempo que, infelizmente, ele perde, né, centenas, milhares, talvez, de almas, ao mesmo tempo ele deixa como que entreaberto que as pessoas também vejam o lado oposto, né? Que ele é um lobo, né? E que o que ele ensina não é católico, nem faz parte da doutrina católica, de que aquele homem é tudo menos católico. Isso é doutrina comum até entre os tradicionalistas. Né? Se você conhece algum tradicionalista, você pode perguntar quando vai acabar a crise na igreja, e todos eles vão dizer quando vier um Papa católico. Ou seja, este que está lá, isso é doutrina comum entre nós, que ele não é católico. Porém, não se dizia, não se falava que era um herege público, que era um herege manifesto. Porque há consequências de quando uma pessoa é herética, quando uma pessoa é herege publicamente, há consequências teológicas, conclusões teológicas que se seguem, a isso. Ou seja, você deixa de ser membro da Igreja Católica. Você não pode ter cargos de ensino na Igreja Católica, etc. Você não pode ser cabeça da Igreja, uma vez que você não é nem membro. E na sentença de Bellarmino, padre, tem que ser julgado e punido. Julgado e punido. Esse é um outro tema que vamos tratar, que é uma das dúvidas, né, sobre o sedevacantismo. Uma pessoa nos escreveu perguntando, né? Justo sobre este ponto. Sim. Sobre as admoestações ao Romano Pontífice, porque tem um certo professor, né, que ensina esses erros, apesar de um professor que não é teólogo, né, não tem formação acadêmica, e que está ensinando e difundindo esses erros. O Roberto de Mateica, né? Também, esse é outro. Também, né? Sim. Tem o professor Nogueira também e outros. Que inventam, né, essas fantasias. Mas bem, o que é importante é isso, é que Bergoglio deixa transparecer o que ele é. Que ele não é católico, ele é qualquer coisa
menos católico. E além disso, ele ele permite, né, tanto por meio de escritos, como no seu linguajar, no seu falar, nas suas alocuções, heresias. Ele deixa passar, né, suas heresias, seus erros teológicos. Isso fica claro para todo mundo. Basta você ler o que ele escreve, basta você ouvir um sermão, basta você ouvir uma mensagem que ele dá. Heresia traz heresias, atrás de heresias. Então, graças a Deus, todo mundo tem observado isso, todo mundo católico, até mesmo os modernistas. Aqui no Brasil, eu fiquei sabendo que tem até padres de paróquias, né, de modernismo, que não rezam a missa Unnacum, por exemplo. Missa nova não Unnacum. O Brasil é impressionante. Impressionante, né? O Brasil consegue produzir. É excêntrico, né? Tem coisas assim. Nós temos um padre no Nordeste que reza a missa nova e não cita Bergoglio no cânon da missa, por ele ser um herege, né, público, manifesto. Agora também recentemente chegou aos nossos ouvidos que o cardeal Burke também, né, escreveu um sílabus que ele havia prometido com todos os erros, ou corrigindo os erros, do Bergoglio. Também houve um outro bispo do Cazaquistão, Atanásio Schneider, que escreveu também dissertando sobre a questão do Papa herético, que é uma outra falácia que vamos tratar aqui também. A dificuldade com eles, no caso, é que geralmente, como o senhor observou também, né, quando a gente conversou, é que o sílabus é escrito pelo Papa e não contra. Não contra, né? Eles escrevem os sílabus contra o Papa. Impressionante. Quer dizer, o Papa, entre aspas, bem grande. Então isso é curioso, né? Nos meios conservadores aqui no Brasil, Fratres in Uno, que trata disso, outros sites também, Neocom, todo mundo, né? O que fazer com o Papa herético? Pois é. Tema já bem velho e antigo, né? Que já foi superado, como diz o padre Ricossa, né? Já não é mais uma questão do Papa herético, mas de toda a igreja herética. Toda uma seita. Né? E, padre, só uma observação também, né? Que o pessoal fala, concentra muito no Bergoglio, porque realmente ele é escandaloso, ele é evidente. Porém, a gente tem que lembrar também as razões históricas disso. Claro. É que o Bergoglio, ele é um filho do Vaticano II, em primeiro lugar. Sem o Vaticano II não existiria Jorge Mário Bergoglio, então isso é importante frisar. E outra coisa, que os seus predecessores não o fizeram porque não puderam também. Porque antes ainda tinha, né, um clero antigo, ainda tinha que fazer uma transição, ainda precisava usar uma certa máscara, ainda precisava usar ambiguidade, que é inclusive a ambiguidade uma marca de heresia. Exatamente. Né? Então, como o Pio VI escreve na introdução da Auctorium Fidei. É uma marca dos hereges de todos os tempos, e como eles não têm condições de falar abertamente, senão vão ser descobertos, então eles ficam falando com meias palavras, com ambiguidades. Mas Bergoglio foi além, porque agora ele já não tinha o risco de ser punido, já está todo mundo modernizado já, então ele vai e faz o que ele quer, e quer ir para uma outra etapa, né, na destruição das instituições católicas. Então, graças a Deus, né, as pessoas estão acordando, sacerdotes também, nos escrevem também de vários lugares, procuram os bispos também, né, da tradição, Monsenhor Dola, Monsenhor Sanborn, os seminários também, as casas religiosas, porque começam a ver a observar que já não há mais catolicismo, em Roma e nem nas paróquias. Não há. Não existe católico e modernista. Né? Se essa gente é católica, é papa, é bispo, é tudo isso, cardeal, o que quiserem, então por que nós estamos, por que não vamos para as nossas paróquias? Por que não estamos lá com eles e tudo, se eles também são católicos? E porque as paróquias, elas são esse ambiente de perversidade moral, onde se incentiva pecados, né? Se ensina doutrinas que há 2 séculos atrás eram doutrinas que estavam na boca dos maçons, estavam na boca dos inimigos da igreja. Né? Como é possível isso? Como é possível comunhão com essa gente toda? Então, e alguns ainda nos escrevem, né? Então esse é um vídeo para tirar dúvidas, também se não for recordando, que muita gente escreve também. Sim, senhor. Padre, posso ir ainda aqui na paróquia, posso frequentar a paróquia, eu vou ficar sem comunhão, né? Ou
eu vou comungar, mas só tem ministra da Eucaristia, o padre não dá a comunhão e tal. Então, se você quer ser católico, preservar a fé católica, você deve se afastar da sua paróquia, da sua capela, da sua comunidade, seja lá o que for, novos ordo. Porque, pelo que acabamos de dizer, essa gente não é católica, e um outro ponto que eu gostaria também de frisar é o das novas ordenações. Acho que em 68, se eu não me engano, 68. Já saiu o novo pontifical, alterado por Montini, com rituais, que se dizem ser rituais de consagração, de ordenação, os novos rituais de ordenação. Então tudo isso é falso. Então, além de você não ir na paróquia, porque lá se ensina heresias, erros graves contra a doutrina, e ao mesmo tempo você não recebe nada, sacramento, de sacramento. Lá não está a Eucaristia, não está Nosso Senhor. Nosso Senhor não está nesses ambientes pestilenciais, contrários à fé. Primeiro, por conta da heresia, também Nosso Senhor se afasta desses ambientes heréticos, e depois por conta das ordenações inválidas. São leigos, não são padres. Não são homens que fazem um teatro ali. E as pessoas acreditam que aquele teatro ali vai te dar alguma graça, que você vai receber algum sacramento. E aí nós vemos assim como Deus é justo, porque eles são o que eles queriam ser. Eles vão lá para ser do povo, abandonam as batinas, abandonam as roupas, os paramentos, profanam os templos, querem ser seculares, têm uma mentalidade totalmente laica, secular, profana, e aí é isso que eles conseguiram também. Eles queriam e eles obtiveram, Então acabar de uma vez por todas com essas dúvidas, E posso continuar, porque eu vou converter ainda, vou converter a minha paróquia. Você não vai converter nada, pelo contrário, você vai se deixar converter pelos modernistas. Quem converte é Deus, nós somos instrumentos, e estando lá naquele ambiente, ou como uma casa de prostituição, você está no é escandaloso, bar, é escandaloso você frequentar aquilo ali. Assistir a essas cerimônias inválidas, sacrílegas, blasfemas, que eles fazem lá. Então, não se pode nem receber os novos sacramentos, porque além de serem duvidosos, são inválidos. Se alguém ainda tem essa dúvida, de que são duvidosos, então se é duvidoso é inválido. Lembrando que o que em direito canônico é diferente do direito civil. Esse é um outro ponto também. Em dúvida pro réu, não é assim. Em teologia, em dúvida se trata de algo do tesouro da igreja, para preservar o tesouro da igreja. Então, se você tem dúvida, como se diz, sacramento dúbio, sacramento nulo. Então, tem que ser esse critério mesmo. E esse é um outro ponto, se pode frequentar. E um outro ponto é a missa unacum, que muitos ainda nem sabem o que é. Padre, por que esse negócio de missa unacum, o que é isso, não sei o que. Nem entendem, nem sabem falar, É claro, a expressão latina, como eu falei também no vídeo anterior. É ali, o padre demonstra que está em comunhão com os seus superiores, tanto o Papa como o bispo diocesano. Então, quem reza a missa e diz que está em comunhão, em união com o Bergoglio ou com o bispo herege diocesano, é um sinal de que aquele padre não é católico, infelizmente. Você vai numa missa e você pergunta, vocês aqui estão em comunhão com o Bergoglio, ou com os padres ou bispo modernista aqui da diocese? Se esse padre diz que sim, então é um sinal de que não se deve ir nessa missa. Agora, se um padre é validamente ordenado e não reza a missa em união, não está em comunhão, em união, nada, com Bergoglio e com essa seita modernista, então é um sinal de que é uma missa válida e católica. Essa ideia de comunhão, padre, é bastante importante. Quem falou muito sobre isso foi o Papa Leão XIII na Sacris Coitum, e tem muitos outros documentos da igreja sobre isso, mas ela é particularmente importante porque os próprios modernistas têm um conceito de comunhão deles, que eles desenvolveram na Unitatis Redintegratio e em outros documentos, também como o Ratzinger escreveu para a Congregação do Oitenta da Fé sobre Igreja Comunhão, e também o João Paulo II na Ultima Nuntium, eles têm um conceito de comunhão
e para eles existe comunhão, né? Existe verdadeira comunhão, eles dizem não plena, mas uma comunhão parcial, mas há comunhão entre eles e qualquer tipo de seita que nega nosso Senhor Jesus Cristo. Os protestantes, a comunhão com os protestantes, de todos os tipos, a comunhão com os macumbeiros, a comunhão com os espíritas, a comunhão com os pagãos, a comunhão com os muçulmanos, com todos eles, por isso que eles são capazes, que se não fosse isso eles não seriam capazes, de fazer esses encontros ecumênicos, esse encontro de Assis, que tanto João Paulo II quanto o Bento XVI fizeram, e fazer essas homenagens a Lutero, como fez o Bergoglio, né? Dito Francisco. Então, todas essas coisas só são possíveis quando você tem um conceito de comunhão falso, e você que vai estar em comunhão com eles, você está em comunhão com todos esses que negam o nosso Senhor. Então isso é pecaminoso. Exatamente. Então é importante frisar isso aí. Então, se é sinal de catolicidade hoje, né, não está em comunhão com essa gente. Então, padre fulano, padre ciclano, tem um padre também que se diz, né, sede vacantista, não sei aonde, né, não importa. Esse padre foi validamente ordenado, primeiro ponto. Depois, está em comunhão, em união com os modernistas ainda? Esse é o critério católico. E fora esses outros erros, também, por exemplo, Bento XVI é o Papa, Bergoglio é o falso Papa, é o antipapa, não sei o que, isso é uma outra confusão aqui. Tudo ilusão. No Brasil. Sim. Inclusive tem padres que seguem essa loucura. Assim, Bento XVI, o Ratzinger, é péssimo. Ele é um ecumenista fanático, desde sempre. É o criador de muitas das heresias do Vaticano II, como essa ideia da comunhão que ele tem, isso é coisa da cabeça dele. Ratzinger, isso não é a doutrina da igreja, isso é a doutrina dele, que é contra o que está escrito na Santa Escola e em todos os documentos do magistério da igreja. Então, Ratzinger é péssimo. Péssimo. Ratzinger fez um segundo encontro de Assis, porque ele acredita nessas coisas. Então, o Ratzinger tem a mesma doutrina sobre resistir ao Papa que tem os tradicionalistas, que nós criticamos justamente por causa disso, mas os modernistas, Ratzinger tem essa ideia que o Papa pode chegar a um certo tempo, uma certa época, que a fé foi obscurecida, ele também se deixar corromper, e ele tem que ser corrigido, advertido. E é um herege pertinaz. É um herege pertinaz. Porque ele já disse, não, o Vaticano II é um antissílabos, é um contra-sílabos. Ele sabe. Sabe perfeitamente. Que a doutrina que ele criou, juntamente com Hahnemann, com Guy e essa gente, é o oposto à doutrina tradicional da igreja. E eles a mantêm e sustentam até hoje. Então não existe esse negócio de Bergoglio, que é o antipapa, e que Bento XVI é o papa legítimo. Tudo isso é mentira e ilusão. Total. Quem dissemina isso são pessoas sem informação alguma. Sem noção da realidade. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem um padre no Brasil que ensina essa loucura. Padre entre aspas. De lamentar. Padre entre aspas não foi padre. Não posso citar nomes. Não, melhor não. Então não seguir esse tipo de gente, né? Esse negócio de... E outro problema, esse negócio apocalíptico, né? Não que o fim do mundo está aí, não sei o que, a besta, é o não sei o que, não. Calma, não é o fim do mundo ainda, né? E nós não podemos tomar essas conclusões assim loucas, né? Por conta de aparicionismo, deixar de visões, viver, acreditar. Por causa disso, sim. Então é complicado. Então cuidado. Sé de vacantismo. Ou seja, a sé está vacante, período de vacância da sé romana. E uma outra dúvida também que me escreveram é que nós, um outro problema relacionado à missão NACUM, é que nós inventamos, né, essa questão de não rezar pelo Papa no cano, que é obrigatório. Então isso é mentira, não é uma falácia mais, sei lá, de resistência, de fraternidade, não é uma invenção, né, está previsto, né, lá na introdução do missal, no começo do missal, se diz, quando a sé está vacante, se omite, né, essa parte, né, em união, em comunhão com o Papa, em comunhão com o membro da distância. Claro, quando a pessoa morre, é previsto ali a regra, né, não se diz o nome, até, né, ser eleito um outro validamente. Então, nós seguimos as instruções do missal e da Santa Sé para o período, né, de vacância de sé. Simplesmente isso, não inventamos nada. Tudo está prescrito pela igreja. Está bem. Padre, aqui nós já tratamos de bastantes assuntos. Verdade. Né?
Ainda resta algumas coisas a tratar, mas eu penso que isso pode ser matéria para um outro próximo vídeo. Isso. Muito obrigado, e colocando aqui, né, como o padre falou, se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato ou nos comentários abaixo, ou então pode mandar e-mail, né, controversiacatólica@gmail.com, entra em contato com o padre, e assim a gente vai, né, mantendo, esclarecendo, corrigindo, enfim. Foram anos de obscurantismo, né, aqui no Brasil. Sim. Hoje que começamos a traduzir textos, artigos, graças a Deus, e livros também. Sim. Se Deus quiser, um dia as pessoas vão acordando cada vez mais. Isso. Né, e saindo, né, dessas seitas, desses grupos, né, que não representam nem são a Igreja Católica. Reverendo, muito obrigado, e a sua bênção. Benedictio Dei Onipotente, Patris et Filii Spiritus Sanctus, descende super vos et in manea semper. Amém.